Números 15. E salvação falou ao tirado, dizendo: salvação, né, é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador, mas para o nome dele, que no idioma original do Antigo Testamento, que é o hebraico, seria Jeová. E por conta do nome de Jesus significar Jeová é salvação, eu comecei a simplesmente preencher onde tinha Jeová com salvação. E muita coisa começou a fazer mais sentido. Então, eu mantive. Muitos versículos, como nós vamos ver no fim deste capítulo, eles começaram a tomar uma proporção maior ao chamar essa palavra Jeová de salvação. Nas traduções tradicionais está como Senhor em maiúsculo. Então, nós vamos ver algumas vezes durante o bom livro que proporção interessante que isso toma quando você substitui Jeová por salvação. E não é qualquer salvação. É a salvação da cruz. É aquele momento da cruz, é a grande salvação. É isso que o nome de Jeová aponta pela forma que ele é usado e, e pelos e pelo proto-sináitico, que são aqueles símbolos do hebraico original. Falou ao tirado. Tirado é Moisés. O nome dele é Tirado porque a moça tirou ele da água. Então a fama dele ficou como tirado. Lembrando que eu traduzo a palavra nome como fama porque ela faz sentido como fama. E nós vamos ver logo em breve aqui um dos lugares onde a palavra fama faz mais sentido do que a palavra nome. Né? Ao decorrer da Bíblia nós vemos, né, homens de nome, significando homens de fama, porque todo homem tem um nome, mas então, quando se usa nessa forma, até mesmo no português, nós sabemos que se refere à palavra fama. Só que em outros lugares não tem encaixe se não faz dessa forma. Fale aos descendentes do persistiu com o grande pastor, e diga a eles: quando vocês entrarem na terra dos assentamentos de vocês, que eu vou pôr a vocês. Agora aqui. Persistiu com o grande pastor é Israel. E isso tem certos encaixes muito interessantes, porque ao decorrer da Bíblia nós vemos que aqueles que se dizem de Israel, mas não são de Israel. Ao meu ver, quando você traduz o nome, você tem aqueles que se dizem persistiu com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor. Isso é interessante, porque eles se chamam de Israel, mas não necessariamente persistem com o grande pastor, sendo de fato o Israel do qual o Salvador se refere. Então você tem um duplo significado que toma uma dimensão muito interessante nos dias de hoje, diante do que ocorre. Tá? Lembrando que tem dois aspectos: tem aqueles que persistem com o grande pastor e tem aqueles que perseguem o grande pastor. E perseguidor é a minha tradução para a palavra Satanás. Que eles falam que é adversário e outros falam que é inimigo, mas é muito mais profundo que isso. É alguém que persegue, não é alguém que simplesmente se opõe de uma forma rasa, é alguém que vai atrás. Então, cara, agora aqui fica uma coisa muito legal. Quando vocês entrarem na terra dos assentamentos de vocês, que eu vou pôr a vocês, e vocês forem fazer uma combustão à salvação, uma ascensão ou uma oferta de carne, para excepcionalizar uma garantia ou como uma doação, ou nos momentos de vocês, para fazer um cheiro de alívio à salvação, de bovino ou do rebanho. Então, é aquilo, né? Lembrando que nós somos feitos de solo, da terra. Então, quando você entra na terra que ele põe a vocês, que isso aqui tem um duplo sentido. Tanto se refere a quando ele começa a interagir com você de uma forma como salvação, quando você começa a impor ele no dia a dia e fazendo as combustões, né, que seria aqueles momentos que você sente a presença dele, de oração, que você sente aquele fervorzinho que eu chamo de um foguinho de coração. Então, aqui você tem esse duplo sentido. Tem o aspecto físico da coisa toda e tem também essa parte que o Novo Testamento chama de componente do céu, que eu chamo de inspirado.
que é o que tem por trás do que está. Porque se eu for ficar falando do céu, talvez fique estranho. Cheiro de alívio. Lembrando que alívio é a tradução também do nome de Noé, tá? Então, cheiro de alívio é como se eles fizessem um pouco da postura do que Noé fez diante disso tudo. Então, tanto é o significado da pessoa ter dele ter um alívio diante da situação, quanto de aquilo fazer, pensamento ao tempo de Noé, que é a salvação que veio através de Noé, o alívio. Então, assim, a Bíblia ela tem muitos desses duplos encaixes, do qual os 2 encaixes fazem sentido. Geralmente, na maioria dos versículos, isso tem. Não é porque eu não exponho que não exista, até porque eu não sei tudo. Então, aquele que for aproximar, a aproximação dele à salvação, vai aproximar como oferta 1/10 de miolo de grão, misturada com a quarta parte de uma mensura líquida de óleo. Aqui, por exemplo, aqui com certeza tem um significado por trás do significado, tá? E, ao meu ver, ao continuar fazendo esse trabalho, eu vou sacando. Assim como certas coisas que eu não sacava, que agora eu consigo explicar, né, o sentido de combustão e essa coisa toda, muito provavelmente, numa futura tradução, eu vou explicar isso aqui também. É. E aqui, ó, garantia. Garantia é a real tradução da palavra promessa, e é por isso que na Bíblia nós vemos algo do tipo: "Ah, não prometa porque você não sabe o dia de amanhã". Na verdade, não garanta, porque garantir é muito mais do que prometer. Prometer é só o ato em si. Garantia, você dá algo a mais, tipo: "Não, eu te garanto que isso vai", mas você não sabe o dia de amanhã. Você consegue prometer e se não acontecer, beleza. Mas agora garantir, dá pra sentir que passa um significado muito mais diante do: "Poxa, você não tem como garantir isso", sabe. Porque você tem como prometer tudo, mas você não tem como garantir tudo, né. Eh, a promessa ela não faz parte do cumprimento, a garantia ela faz parte do cumprimento, é mais ou menos nesse sentido. Eu não sei explicar direito, mas pra mim faz total sentido. 4. Então aquele que for aproximar, a aproximação dele à salvação, vai aproximar como oferta 1/10 de miolo de grão, misturado com a quarta parte de uma mensura líquida de óleo. E você vai fazer a quarta parte de uma mensura líquida de vinho para o derramamento, junto com a ascensão ou para a oferta de carne, para cada um cordeiro. Agora, a forma que eu mexo com esses números é a seguinte: sempre onde for um número, eu coloco o número em si. Quando for como aqui o um, eu coloco um escrito como composição gramatical, porque ele faz parte da gramática do português, mas não é um número que se consta no texto original hebraico. Então, quando é um número, número, eu coloco o número. Quando é composição gramatical, eu escrevo um. E assim, em vários lugares, a palavra mensura líquida ou coisas assim, vamos ver se tem alguma outra aqui. Elas vão estar como o nome como é dito em hebraico, mas não adianta eu colocar um hin de óleo aqui, ninguém vai saber o que que é um hin, tá. E é simplesmente uma mensura líquida, eu acho que é hin aqui, mas isso também não é importante, porque é bom saber que é usado para mensura líquida. Então senão fica: "Ah, tá, mas o que que é isso?". "Ah, uma mensura", não tem porquê, é só define o que que é e deixa ali. Senão você causa um tropeço desnecessário na leitura do leitor. Simplesmente escreve o que é. 5. E você vai fazer a quarta parte de uma mistura líquida de vinho para o derramamento, junto com a ascensão. Ascensão, nas traduções tradicionais, vai estar como holocausto, se eu não me engano. Eles sempre chamam isso aqui de holocausto. Se refere ao grande sacrifício, tá? Ao grande. Se liga ao momento da cruz. Sei o que.
E por que que é ascensão? Porque aquilo pega fogo. E isso fica de uma forma muito interessante também, porque nós usamos a palavra acender sem o S para algo que sobe, mas nós usamos a palavra acender com o S para algo que não, o contrário. Nós usamos com C, apenas C, quando é algo que pega fogo. E nós usamos com SC quando é algo que sobe. Só que a pronúncia é a mesma. E esse ritual, ele faz as duas coisas. Só que a raiz da palavra do hebraico é no sentido de subir. Por isso está com SC e não com apenas C, que seria acender. Mas quando isso ocorre, aquilo pega fogo. Então as duas coisas são corretas, tanto o acender com o S quanto o acender sem o S. Mas como a raiz do hebraico é como nós usamos o acender com S, eu coloco o acender com S. 6. Ou para um carneiro, você vai fazer como oferta 2/10 de miolo de grão, misturada com a terceira parte de uma mensura líquida de óleo. Agora quero ver um negócio sobre esse misturada. Esse misturado aqui é interessante. É, porque é a palavra que é usada para misturar. Por exemplo, se não me engano, é da onde vem a palavra Babilônia, vem disso, porque os idiomas foram misturados. Isso toma uma proporção muito interessante, porque dá para perceber que as pronúncias e os significados foram misturados de uma forma bastante coerente. Já comentei isso algumas vezes. Tem muita coisa que fica muito interessante por conta dessa mistura entre os idiomas. 7. E você vai aproximar a terceira parte, o ataque, de uma mensura líquida de vinho para o derramamento, como cheiro de alívio à salvação. E aqui, né, eu coloco os números e o significado da raiz deles após eles, por conta de todo número, a raiz também passar um significado, tá? Números como o 3, eu ainda não me convenceu que aquela é de fato a definição, mas 2 é uma coisa que sim, e 1 também. Apesar de não ter o união aqui, o 1 significa união. Ficou de fora aqui. 8. E quando vocês forem fazer um boi como ascensão ou oferta de carne, para excepcionalizar uma garantia, ou oferta de carne de completudes à salvação. Então, onde que? Então, ele vai aproximar com o boi uma oferta de 3/10 de miolo de grão, misturada com a metade de uma mensura líquida de óleo. Completude. Ok. O que tem por trás desses rituais é tudo, quase tudo. É assim, quase tudo tem a ver com aqueles momentos da onde você sente intimidade diante do Salvador, salvação. Então, o que acontece? Completude é também aquele sentimento de que você sente completo diante do salvação, do Salvador Deus. É o que eu falo. Essa palavra ela é traduzida muito frequentemente como a palavra paz, que ao meu ver é errado, porque é daí que eu tiro aquilo que eu falo, de que as traduções tradicionais elas foram traduzidas por homens que não conheciam o Salvador. Porque você chamar aquele sentimento de total êxtase que você tem numa oração, que você chega a chorar e sentir aquele sentimento que muitos conhecem, né? Chamar aquilo de apenas paz é um absurdo, é errado, tá? E ao meu ver, nem os judeus sabem de fato o que é, porque eles esqueceram que é aquilo, porque diante do método deles, aquela paz, ela não é paz. Se eles chamassem de completude da mesma forma, né, se tivesse esse zelo pelo real significado disso, né, talvez eles veriam que é muito mais do que apenas paz. Mas talvez eles enxergam paz como dessa forma rasa, ou esse sentimento dessa forma rasa. 9. Então ele vai aproximar com o boi uma oferta de 3/10 de miolo de grão, misturada com a metade de uma mensura líquida de óleo. E você vai aproximar a metade de uma mensura líquida de vinho para o derramamento, como combustão de cheiro de alívio à salvação. E aquilo, os momentos de oração
que você tem quando aquele foguinho queima no seu peito, aquilo tem um cheiro de alívio à salvação, no duplo sentido, tanto salvação como o Salvador, quanto para a sua própria salvação. Então é essa ligação. 11. Vocês vão fazer assim para cada um touro, ou para cada um carneiro, ou para os do rebanho, sejam cordeiros ou cabras. Conforme o número que vocês forem fazer, assim vocês vão fazer para cada um, conforme o número deles. Todo nativo vai fazer estas assim, ao aproximar uma combustão de cheiro de alívio à salvação. E um imigrante que for imigrar para entre vocês, ou quem estiver entre vocês pelas gerações de vocês, e for fazer uma combustão de cheiro de alívio à salvação, conforme vocês fazem, assim ele vai fazer. A convocação vai ter uma mesma regra para vocês e para o imigrante que imigra. Uma regra de épocas pelas gerações de vocês. Como vocês são, assim o imigrante vai ser à frente de salvação. Convocação é a tradução da palavra igreja. Quem fala que a palavra igreja não está no Antigo Testamento está errado. Ela está, tecnicamente, ela não estaria nem no Novo, porque a palavra igreja, ela vem do grego eclésia. Então, por exemplo, se você traduzisse a palavra igreja, ela significaria convocação. E essa palavra do hebraico, ela também significa convocação. Então, convocação está no Antigo Testamento. Igreja, obviamente, não está, porque vem de eclésia, que é uma palavra grega. Então, obviamente, não está no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está em hebraico. Então, quem fala, a igreja veio no Novo Testamento. Não. Talvez você estiver falando da palavra igreja, eclésia. Mas, tecnicamente, nem a palavra igreja também não, porque eclésia também não é igreja, é eclésia. Então, as, as vertentes que falam que a igreja veio depois do... Não, tá, convocação, aqui, ó. É o significado de eclésia, é o significado de... Agora eu esqueci como que é em hebraico. Mas, enfim, acho que possamos entender. E lembrando que é diferente da palavra sinagoga, que significa reunião. E nós vemos as duas palavras usando uma com a outra, né? Vocês vão convocar uma reunião. Nós vemos isso ao decorrer do Antigo Testamento. Se eu não me engano, no episódio ou capítulo anterior a este, nós vimos essa frase sendo usada dessa forma, ou de uma forma semelhante. Agora, épocas. Isso aqui está como para sempre. Estatuto perpétuo, é regra pelas épocas. Tá? Porque é como se o grego usa esse sentido de épocas. O hebraico usa mais o sentido de tanto para trás quanto para frente. Mas no português eu não consegui achar uma palavra. Eu poderia usar sempre. Uma regra de sempre pelas gerações de vocês. É uma boa também. Tá? Vou cogitar. Legal. Mas o que dá a se entender é que o mundo está separado em diferentes épocas. Se eu não me engano, ao meu ver, são 3 épocas. A época antes de Noé, a época de agora e a época do fim. Agora, isso é uma opinião minha. Eu não senti essa sutileza exata diante do texto. E aqui, ó, assim como vocês são, assim o imigrante vai ser à frente da salvação. Então aqui no texto lá no texto de Moisés, está dizendo para o povo judeu respeitar o imigrante, tá? Então, tem outras escritas deles que eles determinam como canônico que vai contra esse conceito, tá? Então, é por isso que eu falo que tem lugares lá que não faz sentido a atual crença deles, dependendo do que cada judeu considera como ser algo do Salvador ou não, porque assim como tem muitos cristãos que divergem diante de certas opiniões, também existem judeus dessa forma, que falam, olha, isso aqui sim, isso aqui não faz sentido, né, diante daquilo que eles pregam. Isso existe também no cristianismo. Eu mesmo falo várias coisas aqui que não fazem sentido diante da, da crença comum. E coisas que eu não concordo da crença comum também. 16.
vai haver uma mesma direção e um mesmo critério para vocês e para o imigrante que migra para entre vocês. É aquilo, né?